Vamos aqui para falar sobre o personagem bíblico, contar um pouco aqui a sua história, seguindo a linha do relato bíblico. E aqui no capítulo 1, vamos seguir falando do profeta Jonas. Jonas foi um profeta que o seu ministério não começa aqui no seu livro, mas ele já era um profeta que tinha atuado já antes. E isso está no livro de Reis, no segundo livro de Reis, no reinado de Jeroboão II. Jonas estava desenvolvendo seu ministério, já tinha profetizado sobre melhorias entre o povo, e em determinado momento veio a palavra do Senhor a Jonas. É aqui que começa o seu livro. Jonas, filho de Amitai. É por isso que sabemos que é o mesmo Jonas no livro de Reis, porque também é filho de Amitai e é profeta. O período dele é mais ou menos 750 a.C., que foi por volta do reinado de Jeroboão II. A mensagem que vem a Jonas é para que ele vá a Nínive. É algo fora do comum. Deus pede para Jonas ir pregar em Nínive. Todos os profetas de Israel costumavam pregar no seu próprio país. Eles buscavam profetizar a favor de Israel ou alguma punição de Deus que estava para vir, mas era sempre voltado para o seu povo. Levar as palavras de Deus ao seu povo. Quando se tratava de outra cidade, os profetas eles não iam até aquela cidade fora de Israel. Eles proclamavam uma mensagem de Deus, de juízo de Deus, mas sem necessariamente sair da sua terra. E eles falavam sobre as outras nações que teriam seu fim, porque perseguiam Israel, por causa das suas iniquidades, mas nunca Deus mandou um profeta ir até uma cidade. Nunca Deus deu a entender que outra cidade teria que se arrepender. Por isso, nunca Deus enviou um profeta para outro lugar. Mas isso acontece com Jonas. E diz: vai até lá, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Deus observa Nínive, que era a capital da Assíria, e vê que os males daquela cidade estavam lhe incomodando. Deus olha para aquela cidade e vê que a sua maldade tinha que chegar ao fim, chegou a um certo limite. E Nínive, capital da Assíria, era uma das cidades mais antigas que foram feitas. A Síria era a maior potência naquela época. E o que é que Jonas faz? Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Por que Jonas fugiu? Mais à frente, no seu livro, ele diz o porquê dele ter fugido. Mas, a partir daqui, vendo isso, lendo esse relato, a gente sabe que foi algo fora do comum. Então, Jonas não viu como algo normal. Ele era um profeta de Deus, já tinha desenvolvido missões no seu ministério, mas aqui ele recua. E está claro que certamente foi porque
Foi algo fora do normal que Deus pediu a ele. Ele vai para Tarsis. Então ele vai até Jope, onde era o lugar que tinha o porto, e ele pega um navio para Tarsis. Pagou a passagem e desceu para dentro dele, do navio, que ia para Tarsis, que era para bem longe de Nínive. E diz aqui, para bem longe da presença do Senhor. Só que, logicamente, Jonas sabia que não podia fugir de Deus. Não se pode fugir da presença do Senhor. Mas ele não queria, de forma alguma, cumprir aquela missão. Os profetas profetizavam para Israel e não iam pregar em outros lugares, para outros povos se arrependerem. Ele decide fugir. Deus poderia matar Jonas, porque Jonas estava desobedecendo, não estava cumprindo a ordem. Mas só que Deus não faz isso. Deus vê que o profeta foge porque era algo incomum e decide intervir na sua fuga. E no meio do mar, Deus manda um vento e vem uma grande tempestade e o navio fica a ponto de afundar. E tinha várias pessoas ali. E era comum que as pessoas, dependendo do lugar, tivessem seus deuses. Então cada um do navio começa a clamar ao seu Deus, para ver se o seu Deus salvava, livrava daquela tempestade. E Jonas estava no porão do navio dormindo. Se ele sabia da tempestade, certamente ele sabia que era Deus que estava causando. Ele não viu como algo fora do normal. Mas a questão é que ele queria fugir de Deus e queria se isolar, porque ele não concordou com aquilo, embora fosse Deus que estivesse falando. E o mestre do navio vai até Jonas. Porque você dorme, levanta, clama ao teu Deus, quem sabe ele nos livre. E eles, perturbados, tiveram a ideia de lançar sorte, fazer algo que pudesse apontar para alguém. É como escrever alguns nomes em pedras e tirar alguma pedra de uma sacola para ver, fazer algo para tentar identificar alguém que poderia ser responsável por aquilo. Porque se acreditava que os males naturais poderiam ser resultado da ira de deuses, de algum deus que estava causando aquilo por causa de alguém. Então eles decidem apelar para isso, para tentar resolver entre eles. E Deus direciona aquilo. Deus direciona aquela sorte que eles lançam e cai em Jonas. Então eles perguntaram a Jonas: é por causa de tu que veio esse mal? Diz de onde tu és, o que é que tu fazes, qual é o povo, de onde tu vens? E Jonas responde. Jonas entende, Jonas sabe que aquilo ali foi direcionado por Deus, caiu exatamente nele e que ele tinha fugido do seu Deus. E ele diz: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas estava dizendo com isso: isso aí que está acontecendo no mar é por causa do meu Deus. Ou seja, não existe outro Deus do mar, outro Deus da terra, só existe um. Se isso aqui está acontecendo, vocês estão clamando a vários deuses, isso aí é desnecessário, porque somente o Deus dos hebreus é o que fez o mar e a terra. Então eles ficaram com muito medo, porque o Deus estava fazendo aquilo ali. Jonas disse o que ele tinha feito. Deus mandou eu ir para um lugar e eu fugi da presença do Senhor.
Então eles dizem: o que é que a gente tem que fazer para que isso pare? E o profeta diz: só me lançando no mar, porque eu sei que foi por minha causa que veio essa tempestade. Então eu estou aqui de forma indevida e Deus está fazendo isso. Não tenho muito o que fazer, a única coisa é me lançar no mar. Provavelmente, certamente, Jonas já estava querendo se matar. Ele não aceitava de jeito nenhum que Deus quisesse que ele fosse pregar em Nínive. Jonas não sabia que Deus ia levar ele de volta. Não sabia qual eram os próximos passos de Deus ali, naquele momento. Se ele pediu para se jogar no mar é porque ele queria se matar. Mas não queria obedecer a Deus. Só que não é porque ele não cria em Deus, ele zombava de Deus. É porque ele vai falar mais na frente. Ele temia tanto, ele conhecia tanto a Deus, que ele não aceitava aquilo. E Deus, por misericórdia, intervém para poder reconduzir Jonas. Então os homens clamam ao Senhor. Senhor, ao Deus de Jonas. Agora eles oram a um único Deus, ao Deus dos Hebreus. Senhor, que o sangue desse homem não caia sobre nós. Nós vamos lançar ele no mar. E que também a gente não venha morrer nesse navio por causa dele. Nós não temos culpa. Então eles lançam Jonas no mar. E de repente o mar se acalma, o vento se acalma. E eles temeram ao Senhor. Ofereceram sacrifícios a Deus. Ofereceram votos. Eles reconheceram Deus ali naquela situação. Mesmo Jonas fechado para Deus, querendo fugir. Mas Deus interveio. E Jonas, como profeta de Deus, sabia que aquilo veio do Senhor. Deu testemunho de que foi o Senhor. E eles creram em Deus. Então o Senhor não parou por ali. Deus preparou um grande peixe para que tragasse Jonas. Aqui a gente precisa entender que não é uma baleia. Baleia não tem um estômago para abrigar um homem. Ela come... os alimentos dela são pequenos, são cardumes. Baleia não faria isso. E baleia não é um peixe. Aqui foi um grande peixe. Baleia é um mamífero. Provavelmente, quem sabe, esse peixe não já foi extinto. Estamos falando de 750 a.C. Não sabemos qual era o peixe, a sua espécie. Mas sabemos que Deus preparou o peixe para engolir Jonas. E ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus não matou Jonas, embora ele quisesse se matar. Mas Deus usou ali a sua misericórdia para reconduzir Jonas na sua missão. Aqui termina o capítulo 1. E vamos adiante. Até a próxima.